Olá, estamos aqui para mais um Meia Hora Sonora. Eu sou Roseli Máximo, estou aqui com o Jason Prado. Hoje vamos conversar com a cantora, compositora, jornalista, Andréia Dutra. Oi, Andréia, tudo bem? Oi, tudo bom? Oi, Jason. Oi, Tudo bom? Roseli. Oi, todo mundo. Tudo bem? Isso aí, Andréia. Vamos começar. Me conta da sua carreira, assim, na verdade, me conta como é que a música chegou na tua vida e a sua trajetória até nascer a estrela Andréia Dutra, assim, quando é que a música virou, você falou, a música vai ser a minha vida. Como é que isso aconteceu? Essa semana passada eu fiz aniversário, né? E aí meus amigos fizeram um vídeo para mim daqueles Essa Sua Vida, sabe, de presente, e pediram a minha mãe para escrever e narrar um texto contando como é que tinha sido na minha infância. E aí a minha mãe escolheu esse recorte. Foi bom você ela ter feito isso, porque eu tô com a história toda fresca na Fresquinho na cabeça. cabeça. Porque ela falou que, assim, aos 3 anos de idade, eu já super interagia com música e dançava, e eu copiava as coreografias. E teve um momento, pobre menina, não tem ninguém. Eu com 3 anos de idade, sei lá. E depois o Olha, laranja, 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 doutor, que tinha lá uma performance minha numa festa de aniversário, que eu pedi atenção, porque eu queria fazer essa música. Sim, eu não tenho músicos na família, né? Meu Uhum. pai foi baterista antes de eu nascer. Quando eu nasci, Olha, nem tinha mais traço da bateria dele em casa. Então eu não convivi com essa rotina, né, de música dentro de uhum. casa. Então eu cresci assim, né, sem essa referência. Mas eu sempre gostei muito de dançar. Então eu costumo dizer que eu entrei na música pela dança, porque durante muitos anos da minha vida, na minha infância, indas e vindas e tal, durante a vida toda eu fiquei nessa coisa, engordava, emagrecia, engordava, parava de dançar, emagrecia, voltava a dançar. A vida toda nesse negócio, mas eu dancei a vida toda, até os 20 e poucos anos, e foi, eu acho que é ali que eu comecei. Eu tinha uma ideia, assim, para tentar resumir essa história, eu tinha uma ideia de que eu ia ser uma artista de musical, por exemplo, né? Porque nem existia no Brasil, não tinha. Eu me lembro que eu Uhum. fiz teste para o Chorus Line, que foi o primeiro musical Olha. montado no Rio de Janeiro. Ele veio de São Paulo, a primeira montagem foi em São Paulo. Então eu tinha essa ideia. Mas quando eu tinha uns, sei lá, 13 anos, eu comecei aqui, eu sempre, voltando, eu sempre, na casa dos meus avós paternos e maternos, tinha piano. E eu chegava a dizer, oi gente, pô, partia pro piano e ficava lá martelando, inventando. E eu sempre pedia para minha mãe, para os meus pais, para eu estudar piano, e eles não deixaram eu estudar piano. Minha mãe era aquela mulher daquela geração que foi obrigada a fazer o conservatório, porque era assim a formação das moças, né? E Uhum. aí ela dizia, não, é o inferno esse negócio de estudar piano, você vai detestar, não vai não. Então não me deixaram estudar, eu pedi para estudar a vida inteira. Então quando eu tinha uns 13 anos, lá em casa tinha um violão, inclusive infantil, que minha irmã tinha aprendido, minha irmã mais velha. E aí eu comecei a aprender a tocar violão sozinha. E aí, enfim, arrumei um violão do meu tamanho, eu já tinha uns 14 anos, e comecei a tocar e compor. Então eu comecei sozinha mesmo, assim, né? Autodidata, né? Você foi. Autodidata, não tive aula nunca de violão, tinha Ó. revistinha, comprava as revistinhas e eu comecei a cantar, na verdade, tocando violão e cantando em barzinho. Com 16 anos, 17 anos eu já fazia isso. Eu Uhum. ainda dançava, eu saía do lugar onde eu dançava, eu dava aula de sapateado, dava aula de balé, saía dali, ia para um bar em Botafogo, que era 2 quadras do lugar onde eu trabalhava, dançava e dava aula, e ia com aquela paramentada toda e com o meu violão. Era um bar que tinha uma mesa, eram duas. E ali eu tocava na noite, assim, né? Foi assim que eu comecei. Mas eu não tinha, acho que ali ainda, a ideia, assim, de que eu ia ser cantora, né? Essa coisa, Aham. eu já estava cantando, mas não tinha formulado. Isso aí foi uma construção também, né, Roseli? Não é Sim, uma coisa sim. assim, eu decidi. Eu queria fazer aquilo tudo ali misturado, né? Aquilo era um Certo. universo que me interessava, a música. Eu passava o dia inteiro tocando violão, ouvindo música. Os meus amigos eram os amigos que tinham instrumento, que tocavam instrumentos. Meu namorado era músico. A gente vivia tocando o dia inteiro, dia e noite,
E Tinha. nessa você já percebe que tem voz também, que É, pode cantar, gosta, e aí exatamente. Você está vai. ali porque é ali que você gosta, dessa turma que Sim, você gosta, desse assunto que você gosta, né? Não dá para formular. Depois, eu acho que um pouco mais tarde, que aí eu entrei na faculdade, fiz meio semestre lá naquele momento e falei, não quero fazer isso. E aí eu me lembro que eu fui para a França para ser babysitter, morar em Paris, fui babysitter lá. Nesse período que eu estava namorando um músico, minha família estava desesperada porque eu tinha largado a faculdade e só queria ficar mas cantando o você dia entrou na inteiro. faculdade de De música. comunicação, de Ah, comunicação. você foi. Pois é, mas você não terminou a faculdade de Não, eu comunicação. não Você terminei. entrou e. Nessa época, Ah, não. Não, não. Aí eu abandonei, falei, eu não quero ser isso, não quero fazer entendi. isso, eu vou ficar cantando. E aí, quando eu fui fazer, aí rolou um pouco aquela coisa, vamos tirar ela daqui, dessa turma, né? Aquela família, vai trabalhar As em Paris, você amizades. vê, ver se você se afastando desses maus elementos, né? Você desiste. Mas aí foi o Existe. contrário. Eu fiquei lá, eu fiquei todo o dinheiro que eu ganhei eu guardava para assistir show, eu vi só jazz, nessa época eu só ouvia jazz instrumental, eu vi todo mundo, Chick Corea, Chet Baker, eu vi show de Olha, todo mundo, e aquilo ali só reforçou meu desejo de... E aí eu voltei para o Brasil porque eu queria pedir aquele tempo, eu tinha 20 anos, né, também pedi aquele sim. tempo, tipo, gente, eu quero estudar, eu preciso estudar música, e foi isso que eu fiz, aí foi o momento em que eu decidi, assim, isso é o que eu vou fazer da minha vida, né? E aí fui Uhum. estudar. Blá, blá, blá. Então, depois, quando eu já tinha 30 anos, né, então eu já tinha mais de 10 anos de carreira, por aí 10 anos, né, Uhum. de carreira, percebi que ia ser muito difícil viver de música, que eu precisaria ter dinheiro para pagar minha carreira, porque você cantor não é músico, né, que todo mundo chama, toca aqui comigo. Cantor é quem chama, é quem banca a divulgação, a produção, né? Isso sai do bolso do cantor. E eu percebi que isso era um risco grave que eu corria, assim, de não ter como bancar minha própria carreira e de ter que eventualmente arrumar um trabalho para ganhar dinheiro com alguma coisa que eu não gostasse. Né? Então eu Uhum. pensei assim, qual seria a minha alternativa prazerosa para isso? Porque eu não quero ter que fazer um concurso e trabalhar num banco, Sim. ou algo desse tipo para sobreviver. Eu quero continuar fazendo alguma coisa que eu goste, né? E eu, como sempre escrevi, tive essa facilidade e esse gosto, aí eu voltei para a faculdade, já com 30 anos, e aí que eu me formei em jornalismo. Me formei em 2000, né? Assim, então eu já era burra velha quando eu me formei. Ele é minha E é colega. isso, mas aí já É. profissional, né? Eu trabalhei na imprensa desde o meio da faculdade, comecei a fazer uma colaboração na época do Edgarde Ângelo, ainda no Globo, com a Eudegard, e trabalhei 12 anos com ela, como subeditora dela, durante esses 12 anos corridos, né? Um pouco no Globo, Ah, depois bom. no JB, até o JB terminar em 2010, eu fui subeditora da Ilde, não na coluna, mas na revista de domingo, né? E foi isso. Interessante. E eu tinha uma Só atividade que. bem assim, Hum. bem particular, porque eu não ia ao jornal todo dia, eu tinha uma coisa de trabalhar de Uhum. casa, tinha um jogo ali que para eu não inverter as prioridades, porque isso sempre foi a minha preocupação, né? Mas é isso. E assim terminou minha carreira de jornalista, porque acabou o Jornal do Brasil, eu fui para o mercado editorial fazer tradução e revisão, e Uhum. coisas, né, mais de trabalho com texto, que na verdade eu acho que eu gosto mais mesmo do que da rotina de jornal. Sim, E, é um pouco e diferente. aí não existe mais trabalho, né? É, Então eu você voltei escolheu, a ser você só escolheu cantora de duas novo. carreiras, né? Nós, jornalistas, estamos enfrentando um pouco desse problema da mudança da profissão. Acho que a internet veio para mexer também com a carreira Eu acho que do. ainda pode piorar, né? Porque daqui a pouco nós vamos ser Tudo pode perseguidos. O piorar, né? Mas jornalista vai vamos. ser perseguido. Ainda tem isso. Por Eu vou ser enquanto, perseguida duas vezes, né? Como artista e como jornalista. Eu vou Pois perder é, duas, já mas perdi você está duas profissões. já, mas você está ficando Tudo mais bem, forte. Vamos pensar nesse tudo lado. bem. Isso Eu aí é Eu da queria, vida. assim, enquanto você estava lá, né, como jornalista, lá com a Gigard, mas a sua carreira de cantora estava indo. Você já lançou seus CDs, você lançou, já Não, tinha tudo lançado no indo, MP3. tudo andando. Isso para mim era tão importante, né? Assim, eu tinha tanto terror de Aham. inverter as importâncias, as prioridades,
que foi um período, inclusive, muito produtivo, assim, para mim. Eu estava muito atenta, né? E eu acho que tinha a ver também com a fase da vida, com a idade, com a fase da carreira, né? Eu comecei a cantar na Modern Sound em 2001, entrei para o Arranco em 2001, eu me formei em 2000, né? Então, assim, eu já comecei a trabalhar mais ou menos nessa época, 2000, comecei a trabalhar na época da Copa da França, que é 98. Foi, 98. Isso. Então, mas aí eu colaborava, eu não tinha nenhum compromisso. Eu era colaboradora de casa. Tinha um compromisso de colaboração, mas era de casa. Eu passei a ir para a redação já bem depois, porque eu fazia um trabalho de casa. Então, sempre deu para deixar as prioridades no lugar delas, assim. Depois de um tempo é que eu passei a ir para a redação mais frequentemente, assim, mas a Ilde sempre foi uma editora chapa, camarada, e eu cansei de sair de fechamento, aquela noite do pescoção, que você sai 5 horas da manhã do jornal, cansei de figurino para o jornal, me maquiar, me arrumar, sair toda maquiada, pronta do jornal, ir para o show, fazer show e voltar pronta, maquiada, tirar a roupa e sentar e acabar de fechar o jornal. Ela sempre me liberou para fazer isso, né? Legal. Que, enfim, então é isso, deu certo. Aí eu estou falando dessa história, né, da sua construção, você falou que sempre pesquisou muito, e eu li uma coisa no seu site, você tem um abre-alas no seu site, que eu acho que traduz um pouco, talvez, né, isso que eu quero que você conte pra gente, sobre a sua escolha de repertório, né? Você bota assim... O mundo inteiro é uma louca nação de índios e de pretos, cheia de música de todos os tipos. Por que eu preciso escolher só uma? Eu queria que você falasse um pouquinho, né? Que ritmos te influenciam, que ritmos, né, você gosta de trabalhar e também que cantores te inspiraram, que artistas, né, como um todo, compositores, sim, na construção de todo o seu repertório. Você sabe que esse Abre Elas aí virou uma música, né? O Moisés pegou esse texto e fez uma música. Não sabia. Eu cantei em show, acho que 1 ou 2 vezes assim com ele, mas eu ainda não cantei, que ele chama de Madureira a New Orleans, a música. Legal. Eu realmente, né, isso aí sempre foi uma questão para mim, até interessante isso, porque a vida toda as pessoas precisavam me definir, né? Assim, então você vai dar uma entrevista, o jornalista fala, mas você canta o quê? Aí você encontra uma pessoa e fala, o que você canta? Qual é o seu estilo? Qual é a sua praia? Isso para mim sempre foi uma pergunta difícil de responder, porque eu sempre gostei de ouvir várias coisas. Eu sei o que eu não cantei, né? Eu nunca gostei de cantar rock and roll. Tem várias coisas que eu jamais cantaria e não cantei e não cantarei. Mas esse viés, assim, que eu acho que essa coisa brasileira de muito samba, de ouvir muito em casa, muito MPB e samba, e aquele soft jazz também que se ouvia, né, nos anos 60, minha mãe ouvia em casa, e meu pai também ouvia essa coisa mais do soft jazz, um pouco de Românticos de Cuba, tinha essa coisa Metais em Brasa também, que eu sempre gostei dessa música quente, com muito arranjo. E eu perdi, assim, quando na minha adolescência era moda, enfim, as pessoas ouviam rock and roll, eu nunca ouvi rock and roll na vida, eu comecei a ouvir, que estava começando a surgir a volta do soul, o resto, aliás, né? O resto do soul, porque eu já sou posterior àquela ondona da black music né, na minha adolescência, aquilo já tinha, claro, que já tinha começado nos 60, enfim. Mas ali eu fui para esse lugar, né? Você ia falar, Jason, desculpa. Minha época. Você está falando da minha época. Então, eu peguei esse lugar aí. Eu fui para ouvir soul, ouvir funk, ouvir black music, entendeu? E foi o que eu ouvi preferencialmente durante muitos anos da minha vida. E no começo da minha carreira, eu cantava black music e soul music, assim, muito. Claro que eu cantava MPB e samba, mas para mim, assim, eu acho que é todo mundo primo. Samba é primo do black, do soul, do jazz. Eu acho que foram essas as 3 coisas, e são essas as 3 coisas que eu ainda canto. E acho que elas são primas, e faz totalmente sentido para mim que elas não sejam coisas diferentes, como parece que é para as pessoas que escutam. Ah, mas você canta jazz e samba? O que tem a ver? Tem tudo a ver, gente. Como é que não tem? Né? Então, eu acho que o teu último CD, você sintetizou bem isso, não? O Jamba?
O jamba é uma Jamba. tentativa de sintetizar isso, porque esse nome já é isso, né? Jazz com samba. E eu acho que foi ali também a primeira vez em que isso parou de me incomodar, né? Porque eu achava que isso era uma deficiência minha, né? Eu não consegui me ser fiel a um estilo, né? Isso me custou um preço na minha carreira, porque tem lugares, tem nichos que não ser o samba, por exemplo, não me vê como uma cantora de samba em geral, porque eu não canto só samba. E o samba ele é assim. As pessoas são só do samba. E lá no jazz também, mas ela canta samba. Você vai lá, tá lá no samba, na roda de samba cantando, não é uma cantora de jazz. Então isso me custou. Acho que, bom, enfim, cada um, né, tem as carreiras, todas têm suas caras, né, e Mas, seus de certa preços. forma, você encontrou um caminho assim, você imprimiu um pouco essa marca para você. Não, André, você ficou muito tempo, acho que só parou o Tribóis por causa da pandemia, mas você Eu tinha parado um pouco teve antes, bem né? Mas eu fiquei 9 anos no Tribóis, né? Então já é muito tempo. bastante. 9 anos é tempo bastante para É tudo, né? muito tempo, muito E tempo. antes eu tinha E é ficado uma na casa de Modern sucesso. Sound 5 anos, né? Na época da Modern Sound, eu fiquei Uhum. 5 anos e na Modern Sound era todo sábado. Então era muito show. Foi muitos 5 anos todo sábado. Eu contei, são 275 shows. Nossa, é muito É tempo. muito show. É, Muita coisa, uma grande é muito experiência. show. Mas aí veio também o samba do arranco, né? O Sim, arranco você encontra nesse meio do caminho, e ali é um samba, né? pois é, eu, É um eu já grupo vocal tinha de uma samba. coisa, eu já tinha uma coisa de gostar de samba, claro, né? Porque eu era mega fã do Sim. Arranco, inclusive. Eu sabia aqueles arranjos todos, que eu ia tudo que é show, eu ouvia o dia inteiro os discos do Arranco. Então, assim, mas realmente, né? Botar o pé no samba e cantar num palco com, pô, aquela batucada, três percussões, aquilo ali te leva para um outro canto, assim, realmente, Uhum. né? E aí eu emburaquei no samba, assim, acho que de lá para cá realmente foi a coisa que eu mais fiz e a coisa que eu mais faço. Tudo meu tem um pé no samba. Eu compondo atualmente, quando eu vejo, é samba. O E samba porque o samba está ocupando um realmente espaço maior. Uhum. o samba é uma loucura, né? O samba é uma verdade assim brasileira tão absurda. Quanto mais a gente conhece, mais rico ele fica, né? Claro. E Sim. aí eu realmente acho. E até só para finalizar, acho que tem uma coisa que é importante aqui, né? A gente falando de jornalismo e tal. Quando eu estava para lançar o Jamba, eu dei uma entrevista para o Pedro Tinoco, na época ele era da Veja Rio. Uhum. E o Pedro, ele fez para mim, foi a entrevista mais importante da minha vida, porque ele começou falando disso como sendo uma coisa boa e não uma coisa ruim, como sempre foi. Né? Da coisa de, pô, mas você afinal canta o quê? Né? Não tinha esse Uhum. afinal canta o quê? E foi nessa época do Jamba que eu resolvi que, em vez de isso ser um problema, isso seria uma vantagem para mim, Sim. né? Que isso seria, bom, Seu gente, essa é diferencial, né? a minha Acho que cara, né? Porque eu depois de acho que é a sua 200 anos. cara. Eu acho que é uma boa marca, inclusive, assim, uma boa, uma coisa que te mostra mesmo, né? Uma Mas é porque a criação gente sua. veio dos anos 90 ali, negócio da cantora eclética, que virou um nome, um xingamento, né? Porque veio aquela geração de Marisas aos montes, né? E todas sendo ecléticas a partir. Eu sou contemporânea da Marisa. Uhum. Talvez Sim. aquilo fosse uma coisa da época ser eclética, cantar jazz. Eu cantava, eu tenho show no People Down, novinha, eu com a Adélia Fischer cantando standard de jazz. Nessa época também, né? É, Sim. é. Então, assim, é uma coisa do momento, essas coisas todas vêm em ondas, né? Então não tem Sim. uma Uma invenção. fidelidade, não dá Não é para uma ter, a gente vai invenção. aprendendo também com a vida, né? Sim. E aí, vamos fazer. Você pode tocar uma musiquinha do seu Jamba? Eu vou cantar, né? A gente está falando aqui de dessas coisas das misturas, né? E eu com Sim. essa no repertório do samba é muito comum ter aquela figura que é o neguinho e a senhorita, né? Sempre o cara, o pretinho pobre, que é afim da madame, da mocinha, que não dá bola para ele e tal. E eu, como tive essa história de ir pro baile, era na época, era o baile charme, né?
E eu ia lá para Marechal Hermes, ia para o Disco Voador, uns lugares lá no Irajá, em São Gonçalo, para os bailes Charme, né? Meu primeiro disco, ele é um disco todo basicamente soul, aquela coisa de charme, de dançar em baile. É o E Black eu Museu pegava. Brasileiro, Andréia? Não, é o primeiro, O Andréia primeiro. Dutra mesmo. É Que o fez vinil. Ah, É o tá. vinil, é aquela capa Olha, preta, só legal. saiu em vinil. Eu ia, botava aquilo debaixo do braço e ia para esses lugares, porque eu tinha aquela coisa, vamos fazer isso em português, vamos fazer no repertório original de soul brasileiro. Eu brigava muito por isso, que eu não queria fazer cover, né? E aí eu passei muito essa coisa diferente, porque eu era a Branca de Ipanema que estava no baile soul de Marechal Hermes, me sentindo inferiorizada por isso, né? Porque assim, uma sensação muito interessante, porque nós somos os brancos Sim, privilegiados, donos do planeta em todas as situações, e em sim. um momento você se sentir ali, eu me sentia realmente inferior, porque eu Deslocada, tinha né? A palavra é deslocada e inferior, sabe? Mas, gente, eu não é, tenho isso em mim, isso não está na minha carreira, na minha vida, isso não está na minha raiz, na minha história. Eu queria estar dentro daquela história, né? Então, assim, isso me acompanhou a vida inteira, porque aí foi esse momento do soul ali, que foram muitos anos que eu convivi muito nesse universo, depois eu fui migrando, misturando as outras coisas e fui parar no samba, que de certa forma mistura melhor, mas depois a gente vai entrar nos detalhes, mas eu Sim. fiz então essa música chamada Branquinha, que é a minha confessional dessa situação toda Legal, aí isso que é a gente bom. está falando. É parceria minha com o Pauleira, a letra é minha, a música é dele. É um Ijexá, Uhum. meio Ijexá, meio samba reggae assim. Então vamos lá. Que culpa tenho eu por nascer da cor do marfim? Pra você não tenho valor, você nem olha pra mim. É que quando você passa, meu ouro, meu rei Nagu, não há beleza que vença a graça da sua cor. Meu preto, se você soubesse do jeito que eu sei amar, você não me desprezava, não desviava o olhar. Meu nego, não negue um beijo, chega mais perto de mim. Me deixa ser sua rainha branquinha, branquinha. Também sou filha de Deus. Meu preto, preste atenção. Deixa eu te dar meu calor. Vivendo a mil, fundindo a cor, a gente vai descobrir o Brasil. A mil, na cor, descobrir o Brasil. Aí é Boa! que branquinha. maravilha. Adoro essa música, eu sou suspeita. Vivo te Fofinho. pedindo. Eu na tua live te pedir. Eu adoro também, eu acho essa música Bom, bom. uma fofura. É minha, mas eu Ah, é linda, ela é linda. Andréia, Meus... você, fala. né, a tua história, assim, desde que você começou, né, não teve apoio na tua casa para estudar música, e Não. você foi. Você acha que alguma coisa mudou? Porque antes de pandemia, né, vamos esquecer a pandemia, já estava um sufoco, né, de conseguir Isso. levar público para as casas. Você acha que a gente tem um problema de Netflix exclusivamente agora e as pessoas pararam de sair? Ou a gente tem uma história de não valorizar de uns tempos para cá o show, a música? Você acha que isso é um fenômeno? Eu acho que isso é um fenômeno que não acontece só com a música, né? Assim, sinceramente. Você sabe que eu tenho uma série também, um programa chamado Variações sobre o Mesmo Tema, em que eu converso exclusivamente sobre a profissão e a desprofissionalização do músico, né? Tenho feito conversas com várias pessoas Sim, eu e tenho assisti uma. tido. Oi? Eu assisti uma até. Você falou com a Luísa Luísa Salles? Salles, isso, pois Assisti é. com ela. E eu tô, enfim,
aí nesse programa eu tenho ouvido pessoas falando, a gente fala muito sobre isso, né? Porque esse assunto, claro. E aí eu percebi isso também, né? Que isso é um movimento mundial, né? Que não está apenas acometendo o universo da música e da cultura, né? Isso está acontecendo com tudo. Então, assim, a disponibilidade do público para sair de casa, para ir assistir alguma coisa, a atenção, né? Se você pegar os medidores de atenção hoje, as métricas de atenção, eu fiquei apavorada, porque eu, discutindo esses dias sobre isso, até outro dia, a gente considerava que você tinha, de repente, num vídeo, né, era até 30 segundos você tinha para ganhar o teu espectador. Hoje são 8 segundos o tempo que você tem para ganhar um espectador, porque é o tempo que o cara leva para dar uma virada de tela com o dedo no celular, isso aí, uma zapeada no celular. Então são 8 segundos. Então hoje isso aí desenha o mercado, mas isso não desenha o mercado só para música, isso desenha o mercado audiovisual inteiro, né? Desenha as comunicações, desenha tudo, porque tudo que está disponível no mundo hoje é acessado pela internet. Já era assim, já estava assim. Agora, então, pronto, né? A janela para o mundo que a gente tem é o computador. Então, assim, hoje o que eu sei é que esse desenho fez com que as pessoas eliminassem as introduções nas músicas, porque uma introdução, 8 segundos, o cara já virou. Cadê o cantor? Não tem voz, não tem letra, tchau. Então, as pessoas estão fazendo música começando pelo refrão. Sem introdução, porque tem que pegar aquele cara. É uma loucura. Entendeu? Então, assim, é Gols da Rodada, é o mundo do Gols da Rodada, é o compacto do Gols da Rodada. Você só vê aquilo, né? Para você atrair as pessoas, porque tem muito estímulo, né? E então você fazer um cara sair de casa, pegar um carro, estacionar, ou pegar um Uber, estacionar e gastar um dinheiro, sentar e assistir um show calado, parado, sentado, isso é um milagre. É uma epopeia. É uma epopeia. É um sujeito sair nos últimos anos. Nos últimos anos, com lei seca. Sim. Né? As pessoas têm muito medo. Elas têm medo, elas não sabem do que elas têm medo. Mas eu conheço gente que fala. No Rio de Janeiro, então, pior ainda, né? Porque você tem a cidade fechada e com a polícia te cobrando o bebê. É realmente. A migração, o deslocamento dentro da cidade, ele parou, ele mudou, né? Então, você fazia um show, antes os shows circulavam, você ia em vários lugares assistir. Hoje o cara vai do lado de casa no máximo. E as pessoas têm medo. Elas têm medo, porque elas veem televisão e elas acham que elas vão sair na rua, vão ser assassinadas. Eu vivo na rua, vivo na noite. Eu acompanhei isso da rua, entendeu? Eu não fui assassinada. Meus colegas não foram assassinados, não fomos assaltados, trucidados, não é assim. Mas as pessoas acham que é assim, porque já estão de longe, elas estão ouvindo essa notícia chegar. Então você tem que fazer uma luta contra isso, né? Dizer, gente, tem estacionamento, gente, você pode pegar um táxi na porta. A população tem que reocupar a cidade, né? Porque o que aconteceu foi que a população foi para casa e entregou a cidade a quem mas mais ou menos, mas isso são visões, Jazão, isso são pontos de vista, porque quem está na rua não vê isso assim. Quem tem que estar na rua para trabalhar de madrugada como eu não vê isso assim, porque a gente está lá e tem tudo acontecendo, né? Então... eu saio muito para ver show, viu, André? Eu sempre saio, eu também falava isso, gente, não é assim. Não é, eu mas... de metrô, às vezes, para lá, para o centro, trabalhando, eu vou direto, não é assim. Mas isso não importa, porque o que importa é a sensação que as pessoas têm, né? Sim. De segurança. E a verdade é que a gente veio acompanhando o fechamento de várias casas no Rio, várias casas importantes no Rio nos últimos 10 anos. Vamos falar aqui, desde que a Lapa virou de novo o centrão do lazer e da cultura, né? E da vida noturna. Até este momento, até mesmo antes da pandemia, várias casas já tinham fechado por falta de público, porque não dá para ficar só para sobreviver, né? E aí, ao mesmo tempo, quem precisa se virar, né? Isso também é um assunto que tem a ver com isso, foi para a rua, inclusive tocar na rua, fazer show na rua, passar o chapéu, porque tá impossível você fazer show para ganhar
60% do que o cara pagou para você de couvert. E o público não sabe que ele está pagando aquilo ali, que o músico não vai receber. Sim, quem vai ficar, a casa vai biscoitar ali 40%. Então, é tudo reflexo da falta de política pública. Sim. Mas assim, não tem política pública para a cultura. A saída, eu acho, e pelo que você está falando, você também, precisamos pensar que a cultura no mundo inteiro, ela tem uma política pública que a apoia, por mais que tenha uma participação privada, mas se não tiver uma política pública para política pública e fazer a união dessas competências todas, né, da segurança, etc. Isso aí. Política pública de formação e manutenção de plateia, entendeu? Porque assim, é uma hipocrisia louca. Você hoje, qualquer empresa é obrigada em seu estatuto em ter um programa social e cultural ou sociocultural. Uhum. Entendeu? Então, quem fiscaliza? De que forma que isso é feito? Porque esse dinheiro existe. Existe imposto para pagar isso. Existe dedução do imposto para pagar isso. Isso aí não está sendo usado, mas esse dinheiro já existe. É uma pena. Acho que a gente vai precisar de mobilização. É uma pergunta. Eu acho que tem outra coisa, só para finalizar essa ideia. Tá. Claro que políticas públicas associadas a uma consciência de classe que não existe. É zero. Hoje é zero. A pergunta que eu ia te falar. Então pronto, eu ia te falar isso. Até porque não tem uma classe, né? A gente está falando aí de um caldeirão que tem, é um angu de caroço, né? Porque você tem fotógrafo, você tem músico, você tem o cantor, né? que o músico chama de passarinho. Você tem aí uma quantidade de gente que nem se conhece, nem se fala. Isso tudo está no saco da arte. É duro. Você acha que tem um caminho, André? Porque eu acho assim, eu tenho visto, eu ia falar agora uma coisa mais leve, mas que tem um pouco a ver com isso, né? Porque os coletivos, esses sambas de mulheres, ia chegar na Orquestra Lunar, da qual você faz parte, né? E porque me parece que a união é muito necessária, e está ficando cada vez mais necessária, né? Se a classe artística, especialmente a classe de músicos, que aí envolve musicistas, cantores, instrumentistas todos, não estiverem unidos para ter uma representatividade junto a quem faz as políticas públicas, a gente não vai sair desse lugar, né? Mas aí vai falar como funciona bem alguns coletivos, no caso, artisticamente falando. A Orquestra Lunar é um projeto bacana, né? Como é que você... a orquestra, ela tem uma coisa assim, né? Ela é pioneira, ela é muito anterior a qualquer movimento de banda de mulher, né? Qualquer intenção de militância feminista, ela é muito anterior a isso. Eu sou uma adesão recentíssima, né? Porque a Vica Barcelos, que era a Áurea Martins, e era a Vica Barcelos que voltou para o sul, de onde ela é, e eu acabei entrando no momento em que a orquestra já não tem feito tanto show, e entrei como aquela segunda cantora, caso fosse necessário, caso seja um baile, né, para trocar aquela bola ali com a Áurea, baile de 3 horas, não dá para segurar um cantor só, né? Agora, eu tenho tido experiências nesse momento, que já com essa cabeça do coletivo, desse pensamento, 2 coisas das quais eu faço parte, e que não é como a orquestra. A orquestra é um conjunto, é um grupo, né, que tem um repertório, que trabalha dessa forma. Mas eu faço parte do coletivo que essa mulher compõe, que é o coletivo Sonora, que é um festival, né, que é um coletivo que se transformou num festival internacional e que acontece todo ano, em setembro, em 30 países, 20 e tantos países, a partir de um pequeno coletivo de mulheres. É um festival de compositoras, necessariamente compositoras, né? Não é de intérpretes. Então, eles fazem um mapeamento incrível, porque aí, ao mesmo tempo, acontece o Festival Sonora no Brasil inteiro e no mundo inteiro, e tem essa grande troca. Então, agora a gente tem esse grupo constituído, uma divulga o trabalho da outra, tem lá o seu regimento interno, para que ele realmente sirva como um apoio, um esteio para todo mundo, né? Porque o que a gente encontra na frente da gente é o mundo dos algoritmos. Tudo precisa ser curtido, salvo, comentado, com mais de 3 palavras, não serve emoticon, tem as regras que a gente tem que seguir. Então, né, tem gente organizando isso para a gente fazer esse coletivo existir, e o outro coletivo é o das mulheres na roda de samba, que é
incrível, né? Porque ele também acontece no Brasil inteiro, simultaneamente, começa na mesma hora, né? Começa às 5 da tarde no Brasil inteiro e todo mundo abre com a mesma música, a roda no Brasil inteiro. Então, assim, são 60 cantoras, né? Que a última vez que teve foi lá no Parque Madureira, 60 cantoras de samba do Rio de Janeiro, de todos os lugares. Quando foi, Andréia? Esse eu não vi. Quando foi essa última reunião? Ai, de Madureira. Ai, menina, não vou saber dizer, não. Foi esse ano já. Ih, será? Já não 2019. Sei. Porque teve, 2 anos, né? Porque já teve outros. Aí tem o Dia da Mulher Sambista, que aí também esse movimento das mulheres na roda também comemora. A gente fez na Cinelândia, que é no dia do aniversário da Dona Ivone. A gente fez uma tenda e o dia inteiro de mulher tocando samba e cantando. Então, isso eu acho que é interessante, assim. Mas eu me preocupo também, né, com esse desenho da entidade de classe anterior, que tenha poder de barganha no poder público, porque você precisa de representação oficial para você chegar em quem toma as decisões oficiais. Os coletivos de ajuda, é claro que eles dão muito mais força para o indivíduo, né, do que o cara que está sozinho. Mas eu acho importantíssimo que a gente se dê conta de que se o sindicato, por exemplo, não atende, e eu não sei por que não atende, a gente vai ter que fazer outros programas para falar disso, porque deveria atender, e enfim, eu tenho conversado com o sindicato, né, tenho falado muito com as pessoas, tem 1000 aspectos aí, mas a experiência, por exemplo, da música erudita, eles têm essa noção da representação de classe, porque eles trabalham em grupos grandes, de orquestras, enfim. Então, o sindicato, para essas pessoas, ele funciona. O que acontece é que o sindicato ele é um braço do Ministério do Trabalho. E para haver fiscalização, o Ministério do Trabalho deveria disponibilizar, aliás, pudesse ir acompanhar o sindicato. E essa figura não existe, porque o Ministério do Trabalho vai tomar conhecimento de sindicato do músico onde? Pensa. Então é uma cadeia. É um braço do partido político, que por sua vez usa o sindicato como instrumento. A gente tem que fazer esse recorte, né? A gente tem que... Claro, tudo no final é tudo político. Só para resumir que sim, a gente precisa entender qual é a força que nos une, o interesse comum a todas essas pessoas. Cada artista tem seu sindicato, ou inventar uma outra organização. Não gostou dessa, mas tem que ser por classe, tem que ser por coletivo. Sim. Concordo, e é isso mesmo. Acho que é isso. Especialmente agora vamos ter um novo mundo, né, Andréia? Por mais que as coisas voltem, nunca vai voltar, eu acho, ou tão cedo não vai voltar, né? Então a gente vai ter que se organizar dentro dessa nova tecnologia Olha, eu já tenho uma temporada marcada de shows em novembro sem público. Olha isso, é sinal dos tempos. Em novembro eu já tenho 5 shows marcados em que eu vou ao teatro fazer um show de porta fechada. E as pessoas vão comprar ingresso. Vai ser onde? Streaming. Você já pode falar? Já. Não. Não, ainda não. Não, acho que não sei se posso, então não vou falar. Né? Tá bom, vamos esperar, eu falo besteira. Mas enfim, é no Rio, na zona sul do Rio, um teatro. Sim. Entendeu? Então assim, isso já é. Agora em novembro. Novembro, gente. Então eu costumo falar assim, né? O próximo mundo a gente não sabe como é que vai ser, mas que vai ter música, vai, né? Vai ter que ter. A gente teve uma conversa com a Elisa Queiroz, que já foi sua parceira lá no Arranco. Sim. E ela falou um pouco, né, de todos os problemas que já passamos, né? De guerras, de perseguição e tal. E a música já passou por 1000 problemas, as artes, as manifestações artísticas. E a gente acaba achando um caminho. É que está muito difícil, sim, né? Mas vamos falar assim, uma última coisa que eu acho que é boa, né? A gente entrou em 2020, esse ano caótico. Você teve 2 lançamentos, né? De 2 singles, super bacana e tal. E agora você está entre as semifinalistas, não é isso? Do Festival Toca. Que foi um festival já lançado nesses moldes, né? Não, é a 2ª edição. Ano passado ele foi... Desse ano que eu estou falando. Já. 2020 já foi nessa coisa. Todo já programado para ser digital. Então, você está entre as semifinalistas. Você pode cantar essa música para gente? Posso. Eu só quero falar dos singles, porque também coisas boas desse momento. Né? O primeiro, que é Onde a Dor Não Tem Beleza, entrou numa playlist
editorial da Apple Music, então tá lá, a pessoa pode ir lá curtir, a playlist chama-se Samba Triste. E a outra, Rua da Amargura, entrou também numa playlist editorial do Spotify, chamada Roda de Samba. Então tá lá para todo mundo, inclusive, bom, né? Perfis e todos, eu tô em todas, aquele esquema. Só ir lá ouvir, curtir. Digitais. E eu entrei no Toca com essa música que ela fala muito desse momento. Eu acho que eles estão aqui, que ela fala muito desse momento em que a gente está, né? E uma espécie de meia-culpa moderno. Você compôs a música é tua, música, letra? Letra e música. Qual o nome da música, o título, André? Chama-se Arrastão Carioca. Aqui, ó, é um samba lance. Mesmo do alto desse privilégio, tô morrendo de tédio, pausa pra bocejar. Copo de uísque acendo um baseado, petisquinho do lado pra nem levantar. Desde menina que eu escuto, filha, reza tua cartilha e deixa o povo pra lá. Mas vem a correnteza e arrasta tudo, e eu assisto muda essa canoa virar. Virou, 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 deixa a canoa virar. Eu sempre tive esse meu orgulho, agora esse barulho não me deixa em paz. Um som de tiro, um tic-tac, um teco, a sirene dispara e não para mais. Eu vou dormir e sinto esse bagulho, um olho estranho no escuro a me observar. Mesmo se ligo o som e boto fone, escuto a voz dos homens a me provocar. Virou, 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 deixa a canoa virar. Virou, 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 deixa a canoa virar. Boa! Maravilha! Que bom, André. Merecido, hein? Tomara que vá para a final, vou aqui estar na torcida. Já está divertido, até agora já está bom. Que bom. Andréia, Jazão, você quer falar alguma coisa? Não, estou feliz. André, quer falar mais alguma coisa? Quer dar mais algum recado? Nena, você sabe que conversar é meu esporte favorito, né? Se deixar, a gente vai ficar aqui. Também. A gente chama meia hora sonora, mas não consegue ficar com menos de... A gente vai mudar o nome do nosso programa, 40 minutos sonando. A gente vai fazer um programa com Zé Maria Braga, Conversa de Bar. E a gente vai gravar dentro do bar, dentro do Manolo. A ideia Ai, que delícia! E aí, pô, vai durar 5 horas, né? Cada programa. Tem hora para começar, mas só acaba quando fecha o bar. Ótimo, gente, ótimo. Muito bom, muito bom. Andréia, me chama. Olha, adorei conversar com você, óbvio, né? Já te conheço, já vi alguns shows, já vi o Arranco. Já passamos Réveillon juntas, tem direito. Juntas, é muito bom, assim. Mas fiquei feliz de você já ter esses shows. Eu quero que você tenha muito sucesso. Continue. Vamos anunciá-lo quando você estiver perto. Vamos falar Vamos sim. Quando eu puder contar, eu conto. Fala das suas redes. Você tem seu Instagram, né? Andréia Dutra. Eu tenho todas as redes, gente. Só não me acha quem não quer. Eu tô Andréia Dutra no YouTube, Andréia Dutra no Instagram, Andréia Dutra no Facebook. Plataformas digitais todas, dá para todas, tudo meu tá em todas as plataformas, Apple, Deezer e Spotify. Maravilha, curtam Andréia Dutra. E acompanhe, né? Porque se Deus quiser, vamos ter uma agenda boa. Isso aí. E o programa, que chama-se Variações sobre o Mesmo Tema, que eu comecei, tirei do ar para organizar, agora a gente está editando, fazendo vinheta, arte, aquilo tudo arrumando, e aí ele vai virar um programa como o de vocês, que é gravado e que vai para o YouTube. Daqui a pouco, semana que vem, entra o primeiro episódio. Vamos acompanhar aqui a agenda para ver o programa. Tá bom, Andréia? Sucesso. Gente, obrigada, tá? Adorei conversar com você. Gente que pergunta coisa boa é um problema, porque a gente sai falando, não para mais. Muito bom, gente. Obrigada, tá? Obrigado a você. Beijo, tchau, André. Boa sorte. Tchau. Beijo, tchau. Tchau todo mundo aí que assistiu. Valeu. Sonora.
para quem curte música e seus bastidores.